Ô, Mônica, governo brasileiro está aliviado com o acordo de Donald Trump e México para suspender a imposição de tarifas de importação por um mês. Na pior das hipóteses, ganhamos um mês antes de entrar nessa roda, né? Antes de entrar nessa roda, né? Quer dizer, o governo brasileiro segue assistindo de camarote a essa guerra, né, comercial que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu contra diversos países, mas deixou o Brasil, como você disse, até agora de fora. De qualquer forma, o Brasil respirou aliviado, Megali, especialmente com esse acordo que o Trump fechou com o México para suspender, para congelar essas sanções por um mês, porque o anúncio, quer dizer, a gente não entrou na lista, na mira, no foco, mas tudo acaba tendo impacto, né? Dólar que sobe, dólar que baixa. E o anúncio desse acordo com o México, desse atraso, acabou impulsionando ativos emergentes. Megali, o real, por exemplo, acabou apreciado em 0,4%. Fechou ontem em R$ 5,82, né? Enquanto as taxas de juros também recuaram. Então eu conversei ontem com dois integrantes importantes da equipe econômica do governo brasileiro que observaram que o governo, obviamente, segue alerta, mas imaginando que não vai ser atingido nesse momento e sendo beneficiado por esses acordos, pelo fato de o Trump não é que está amenizando, né, mas pelo fato de estar havendo diálogo, né, mas obviamente o governo segue em alerta, né, imaginando que vai ficar de fora por um bom tempo dessa guerra, né? Por quê? Porque o Brasil não tem essa relevância toda para os Estados Unidos e, além de tudo, os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Ao contrário do Canadá, por exemplo, né, com que os Estados Unidos têm um déficit comercial de 55 bilhões de dólares, quer dizer, quando bota na balança tudo que os Estados Unidos vendem para o Canadá e tudo que os Estados Unidos compram do Canadá, tem um buraco, quer dizer, um déficit contra os Estados Unidos de 55 bi. Mas com o Brasil a situação é inversa, né? Somos nós que temos um déficit pequeno de 253 milhões de dólares, mas é um déficit. O Brasil exportou 40 bilhões e 300 milhões para os Estados Unidos no ano passado e importou 40,5 bi. Os Estados Unidos perderam o posto de maior comprador do Brasil faz tempo, né? Hoje esse posto é ocupado pela China. Desde 2019, desde 2000, na verdade, desde 2009, os Estados Unidos perderam esse posto de maior comprador do Brasil. Hoje a China ocupa esse espaço, mas os Estados Unidos ainda compram 12% de tudo que a gente vende para fora, especialmente petróleo e também muitos produtos do agro. Então, o governo brasileiro segue atento, mas aí aliviado com o fato de estar havendo diálogo e com o fato dessa guerra tarifária aí ter sido suspensa, pelo menos por um tempinho, contra o México, Megali. É, eu. Mas Não, não, pode falar. diga lá, Mônica, pode concluir. Não, não, eu estou falando, mas obviamente o governo segue atento, porque 12% já não é aquele percentual enorme, mas é um percentual importante em setores bem estratégicos, né, Megali? É, eu tenho a impressão que, apesar de tudo, apesar de toda a loucura ao redor de Trump, ele ainda não está rasgando dinheiro. O professor Leonardo Trevisan usou uma expressão muito boa numa entrevista que deu para nós aqui, professor da SPM. No governo Trump, o carro da loucura não passou pela economia. Ele colocou aqueles maluquinhos lá em vários secretariados, gente antivacina, cuidando de secretaria de saúde, um horror. Secretaria de Estado, mas na economia ele não colocou gente folclórica, né? Ele optou por pessoas técnicas, economistas. Eu tenho a impressão que se Trump ainda não encontrou um freio e contrapeso pela frente, no sentido de possuir ampla maioria no Congresso, maioria com folga no Supremo, no Supremo, a economia pode acabar sendo o freio que Donald Trump ainda está por encontrar. Porque ele foi eleito para combater a inflação e está tomando medidas que, no médio prazo, provocarão inflação nos Estados Unidos e no mundo todo. Não à toa, o Wall Street Journal chamou essas medidas do presidente de a guerra comercial mais idiota de todos os tempos. Porque é algo que não faz sentido. Você está. Ok, que não é um equilíbrio perfeito, né? As relações entre os países, o comércio exterior, os princípios do liberalismo sendo aplicados ali no globalismo, mas existe ali um equilíbrio que consegue manter a inflação controlada na maior parte do mundo. Hiperinflação já não é mais uma realidade em 99% do mundo civilizado.
Exato. E aí vem o país mais poderoso do mundo e ele, assim, como forma de intimidação, como forma de pressão para assuntos que são completamente alheios à economia, a questão das drogas no México, a questão da imigração no Canadá, vão acabar com esse equilíbrio. Ora, enquanto houver consumidores nos Estados Unidos, enquanto houver empregos para imigrantes nos Estados Unidos, as drogas vão entrar e os imigrantes vão entrar. Não dá para você culpar o México inteiramente pela entrada de drogas pela fronteira americana. Isso não tem menor cabimento, muito menos ameaçando com tarifas econômicas. Não é à toa que ele adiou por um mês. Vamos ver se elas serão aplicadas ainda e vamos ver como é que a gente vai ficar nessa história. Tá mantendo com a China, né? E a China tem um poder de fogo grande também. Então é um outro tipo de contenda aí com a China, né? Mas é isso, quer dizer, tem setores americanos, norte-americanos, pressionando, inclusive no Partido Republicano, pressionando para que o Trump vá devagar com o andor, né, Megali? Porque esses setores, mesmo tendo apoiado o Trump, podem ser altamente prejudicados, tendo que pagar mais pelos produtos importados. Muito bem. E para você aí que é diretor comercial da Prada, da Louis Vuitton, e de qual mais, Carla? Não pode ser esses dois pra gente, tá? Tá bom. É combo aqui. 999-592-100, código de área 5511.